E a primeira pergunta que a gente faz no fechamento de diastema é: qual a largura ideal do incisivo central? Se é um diastema entre os centrais, como esse caso aqui, eu posso perguntar qual que é a largura ideal do central. Por quê? Para eu não incorrer em um erro de fechar esse diastema com um dente muito largo, certo? Será que o meu central não está com a largura boa e o problema não seria o lateral? Como que eu sei isso? Quando eu medir os dentes. Quando eu fizer uma análise estética baseada na face do paciente. Ou seja, de acordo com essa face, qual que é a largura ideal do central? Será que eu vou fechar esse central ou será que eu vou fazer um pequeno movimento ortodôntico, abrindo espaço para os laterais e vou mexer nos laterais? Sabe por quê, gente? Isso faz toda a diferença. Esse planejamento faz toda a diferença, certo? Então, para saber em qual dente eu vou mexer. Então, sempre meça as larguras dos dentes, a altura dos dentes. Se eu tenho a altura, eu tenho a largura. Lembra que a largura é 80% da altura? Se eu tenho uma altura e a altura está boa, tá, beleza, é 10 milímetros. Para ficar fácil a conta, tá, gente? Se a largura é 80%, a largura seria 8. Opa, esse dente tem 7,5. Então, eu vou aumentar meio milímetro. Mas ainda ficou diastema. Qual que é a largura ideal do lateral? Tá vendo, gente, que tudo é conta matemática? Tudo é conta. Então, assim, qual que é a largura ideal do lateral? Ah, a largura ideal do meu lateral é 6,5. Pera aí, ele tem quanto? Tem 6. Opa, então eu também vou fechar esse lateral. Então a gente tem que entender isso para saber se a gente usa ortodontia ou não. E em alguns casos, se a gente pode prescindir da ortodontia ou não. Por quê? Porque às vezes o paciente não tem tempo, o paciente que querer ortodontia, nenhum paciente quer. Mas às vezes não há disponibilidade financeira. Hoje teve um caso assim, que eu fiquei bem na dúvida. Será que se eu pedir ortodontia, a paciente vai ter condição de fazer tudo isso? Sabe? Eu pensei nisso hoje. Porém, eu vi que vai ter ganho com ortodontia. Então eu expliquei para ela e pedi uma avaliação do ortodontista. Sempre tenha junto de você bons ortodontistas. Sabe? Ah, não manda para ortodontistas. Eu mando, qual que é a minha visão? É a qualidade do ortodontista que vai trabalhar para mim, que vai entregar um caso com a oclusão correta, com a desoclusão correta, certo? Vai avaliar apto para funcional também, vai te dar alguma dica em relação a isso, então isso é muito importante. Tá joia, pessoal?